Bom dia, vamos dar continuidade à leitura da palavra. Pegue sua Bíblia e abra no Novo Testamento, em Marcos 6, onde nós vamos ler um pouquinho hoje da palavra de Deus, mais um capítulo, eu e você. Espero que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, tanto no meu coração quanto no seu, tá bom? Faltam 5 dias ou 4 dias para eu renascer. Não deixe de participe. Marcos 6, ele diz assim, Jesus em Nazaré. Então, Jesus passou por Nazaré, né? Vamos ver. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que esse que faz milagres? Cheio de interrogações as pessoas. 3. Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pode fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Todos nós cristãos passamos por isso, essa situação que Jesus passou com a própria família dele, com o próprio povo de onde ele tinha morado. As pessoas não acreditavam nele, não davam crédito, né? Prejulgavam ele, menosprezavam ele, porque ele não é filho do carpinteiro. Isso aí é um preconceito que eles tinham contra Jesus, né? Então, Jesus também foi taxado de forma preconceituosa por ser filho de José, de Maria, ter vindo de Nazaré, né? Então, quem somos nós para muitas das vezes nos acharmos que a gente não vai passar por situações? Jesus, ele passou por todo tipo de situação para que eu e você soubéssemos que nós teríamos esse tipo de situações aqui. Então, acontece muitas das vezes quando a gente prega na nossa casa, né, se os nossos filhos ainda não são cristãos ou um dos cônjuges não são, a gente passa esse preconceito. Crente, né? A gente passa por isso e Jesus passou, mas Jesus continuou. Então, o que eu quero deixar para você é que por mais que as pessoas tenham preconceito contra você como cristão, ou que sabe do seu passado, como você era, né? Mas que prevaleça o seu hoje. Que as pessoas olhem e digam: não, ela mudou. Ele mudou. Ele tem um passado escuro, mas ele mudou. A gente percebe isso. Então, que as pessoas percebam em você a mudança. Assim como eles viam que Jesus não era uma pessoa comum, por mais que eles quisessem e agissem com preconceito, como a gente viu aqui no capítulo 6, no início. Continuando o capítulo 6 de Marcos, o versículo de número 6. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então, as pessoas de onde Jesus veio, nasceu, morou, não tinham fé, eram pessoas sem fé. Jesus ensinava nos povoados que haviam perto dali. Ele chamou os 12 discípulos e os enviou 2 a 2, dando-lhes autoridade para expulsar espíritos maus. Deu ordem para não levarem nada na viagem, somente uma bengala para se apoiar. Não deviam levar comida, nem sacola, nem dinheiro. Deveriam calçar sandálias e não levar nenhuma túnica a mais. Disse ainda: por que Jesus mandou os discípulos fazerem isso? Eu creio assim, sabe? Que era para não se apegar a nada, né? Que Deus, ele nos sustenta a cada dia.
né? A Bíblia diz que a cada dia basta o seu mal. Então, a cada dia o Senhor ia dar. E eles iam perceber a providência de Deus. Porque quando a gente leva, a gente não vê, você foi precavido. Mas quando você sai, se lança, esperando que Deus dê, desde o dormir, o vestir, calçar e onde ficar, realmente é muita fé em Deus, né? Então ele fazia isso com os discípulos, não levem nada. Vão, tipo assim, acreditem em mim que eu vou prover todas as coisas. Quando vocês entrarem, continuando, quando vocês entrarem numa cidade, fiquem hospedados na casa em que forem recebidos até saírem daquela cidade. Então ele dizia assim: alguém vai receber vocês, aí vocês fiquem nessa casa. Mas se algum lugar as pessoas não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, vão embora e na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Então os discípulos foram e anunciaram que todos deviam se arrepender dos seus pecados. Eles expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, pondo azeite na cabeça deles. Então, olha só, Jesus diz assim: quem tratar vocês bem, louvado seja o nome do Senhor, mas quem não quiser ouvir a palavra de Deus, não quiser receber vocês, sacode a sandalinha lá e deixa comigo. Então, você aí que não ouve, né, quando alguém vem pregar de Jesus, não recebe bem, cuidado. Não é a nós que você está recusando, é o próprio Jesus, certo? Porque nós estamos indo em nome dele. Então, os discípulos estavam indo em nome de Jesus. E se recebessem, amém, seriam abençoados. Se não, deixaria que Jesus cuidasse desse povo, certo? E aí eles curavam, e como sinal, né? A gente tem poder para isso, para curar, expulsar demônios, para orar sobre as pessoas. A gente tem, todo cristão que já aceitou Jesus tem essa autoridade vinda do Espírito Santo de Deus, tá bom? Você não precisa, em uma situação, ligar para o seu pastor. Você tem que estar consagrado, você tem que estar pronto para fazer esse serviço quando o Senhor te colocar à prova, certo? A morte de João Batista. Agora a gente vai ler. Fica em Marcos 6, no versículo 14. O rei Herodes ouviu falar de tudo isso, porque a fama de Jesus se havia espalhado por toda parte. Alguns diziam: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. 15. Outros diziam que ele era Elias, mas alguns afirmavam: ele é profeta como um daqueles profetas antigos. Outros, quando Herodes ouviu isso, disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Eu estava em dúvida de saber quem Jesus era. E quantos de nós, quantos de vocês não tem essa dúvida? Ai, que religião é a certa? Ai, por que isso? Ai, Jesus é a solução, só Jesus salva. Não é a religião que salva, é Jesus Cristo, tá? Então, creia em Jesus. Aceite a Jesus e siga só a Jesus. É isso que nos dá o passaporte da salvação. Não é nenhum tipo de religião, certo? A religião em si, o que acontece? É que algumas estudam a Bíblia e outras não. Algumas pregam o evangelho, faça com que você também viva e pregue o evangelho. Aí a gente procura se congregar em igrejas assim, para que a gente cresça e consiga repassar os ensinamentos de Jesus. Porque nem todas as igrejas ensinam a Bíblia, falam para você estudar a Bíblia, não, outras não, né? Só quero que você engula o que ela fala, não. Você precisa conhecer, né? É isso que eu bato aqui, você precisa ler a Bíblia, você precisa conhecer, para que você não seja enganado, né? Que a gente vê muitas e muitas coisas aí, as pessoas enganando as outras pessoas. Então fique alerta, leia a sua Bíblia, compre uma Bíblia e leia. E Jesus é a salvação. É o aceitar a Cristo que nos dá o perdão dos nossos pecados e o passaporte para estar com Jesus na glória, tá bom? Continuando, 16.
pois tinha sido Herodes mesmo que havia mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, com quem havia casado, embora ela fosse esposa do seu irmão Filipe. Por isso João tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com a esposa do seu irmão. Então ele até mandou matar com raiva, né? Porque ele estava fazendo uma coisa errada e João Batista falava que ele estava errado. Mas nós precisamos falar a verdade. E eu estou aqui para falar a verdade a você. Você precisa ler, você precisa conhecer. Então Herodes quis se livrar de João Batista e ele estava até com a pulga atrás da orelha, achando que era João Batista que tinha ressuscitado. E Jesus era João Batista. Continuando Marcos 6, agora o versículo 19. Herodias estava furiosa com João e queria matá-lo, mas não podia porque Herodes tinha medo dele, pois sabia que ele era um homem bom e dedicado a Deus. Por isso Herodes protegia João. E quando o ouvia falar, ficava sem saber o que falar, mas mesmo assim gostava de escutá-lo. 21. Porém, no dia do aniversário de Herodes, apareceu a ocasião que Herodias, aquela mulher, estava esperando. Nesse dia, Herodias deu um banquete para as pessoas importantes do seu governo. Altos funcionários, chefes militares e autoridades da Galileia. Durante o banquete, a filha de Herodias entrou no salão e dançou. Herodes e os seus convidados gostavam muito da dança, então o rei disse à moça: peça o que quiser e eu lhe darei. Herodes ficou encantado com a dança da filha de Herodias. A mãe respondeu: peça a cabeça de João Batista. No mesmo instante, a moça voltou depressa aonde estava o rei e pediu: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. Olha o pedido dela. Herodes ficou muito triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente de todos os convidados, não pôde deixar de atender o pedido da moça. 27. Quando mandou imediatamente um soldado da guarda trazer a cabeça de João. O soldado foi à cadeia, cortou a cabeça de João, pôs num prato e deu à moça, e ela o entregou à sua mãe. Quando os discípulos de João souberam disso, vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Olha o que aconteceu com João Batista. É João, né? Continuando, ele diz: os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que tinha feito e ensinado. Havia ali tanta gente chegando e saindo que Jesus e os apóstolos não tinham tempo nem para comer. Então ele lhe disse: venham, vamos sozinhos para um lugar deserto, a fim de descansarmos um pouco. 32. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto. Porém, muitas pessoas os viram sair e os reconheceram. De todos os povos, muitos correram pela margem e chegaram lá antes deles. Então as pessoas seguiam ele mesmo. Quando Jesus desceu do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente, porque pareciam ovelhas sem pastor, e começou a ensinar muitas coisas. 35. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Mande esta gente embora, a fim de que vão aos sítios e povoados de perto daqui e comprem alguma coisa para comer. Então os discípulos estavam querendo mandar eles embora porque ali não tinha nada, né? Mas Jesus respondeu para os discípulos: deem vocês mesmo comida a eles. Os discípulos disseram: para comprarmos pão para toda esta gente, nós precisaríamos de 200 moedas de prata.
38, Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Vão ver. Os discípulos foram ver e disseram: temos 5 pães e 2 peixinhos. Tinham só 5 pães e 2 peixinhos. Então Jesus mandou o povo sentar-se em grupos na grama verde. Todos se sentaram em grupos de 100 e de 50. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixinhos, olhou para o céu e deu graças a Deus. Depois partiu os pães e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. E também dividiu os 2 peixes com todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. 43. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Foram 5.000 os homens que comeram os pães. A multiplicação, né, do alimento. Continuando, Marcos 6, agora o versículo 45. Ele fala assim: logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o povoado de Betsaida, no lado leste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. 46. Depois de se despedir dos discípulos, Jesus subiu num monte a fim de orar ali. Olha só, Jesus orava, por isso devemos orar. 47. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra, sozinho. Ele viu que os discípulos estavam remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre as 13 e as 6 horas, Jesus foi de madrugada. Entre as 13 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água, e aí ia passar adiante deles. Quando viram Jesus andando em cima da água, os discípulos pensaram que ele era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles, dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Os discípulos estavam completamente apavorados e a mente deles estava fechada e eles não tinham entendido o milagre dos pães. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré, onde amarraram o barco na praia. Quando desceram do barco, o povo logo reconheceu Jesus. Então eles saíram correndo por toda aquela região, começaram a trazer os doentes em camas e os levavam para o lugar onde sabia que Jesus estava. 56 e último. Em todos os lugares aonde ele ia, isso é, nos povoados, nas cidades, nas fazendas, punham os doentes nas praças e pediam a Jesus que os dissesse pelo menos tocar na barra de sua roupa, e todos os que tocavam nela ficavam curados. Então, olha só, a fama de Jesus, ela se espalhou pelo mundo inteiro naquela época, né? Jesus orava, Jesus curou muita gente. Jesus não tinha todo o prestígio que ele queria lá na cidade onde ele nasceu. Então, tudo isso que Jesus passa aqui na Bíblia, que você vai ver, nós passamos isso no dia a dia, né? E Jesus veio para nos dar exemplos práticos e verdadeiros do que nós iríamos passar. E aí você viu também um servo de Deus sendo decapitado na cabeça por falar a verdade, né? Aí aquela mulher tinha um ódio mortal e pediu a cabeça dele, através usando a sua filha. Então, quantos e quantos servos de Deus, você que não sabe, você que não lê a Bíblia, você que não está informado, muitas pessoas ainda hoje morrem por seguir a Jesus. Parece até uma coisa fora do comum,
mas é real. Ainda hoje pessoas morrem por pregar o evangelho de Cristo, por dizer que Jesus salva. Então, se você está no Brasil, você pode comprar uma Bíblia e ler. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem lugares que você não pode ler a Bíblia, que você não pode nem tê-la, nem comprar, nem pensar, que você é morto, tá? Então, louvado seja o nome do Senhor, porque podemos ler, né? Eu estou aqui lendo com você, e que esse vídeo se propague, em nome de Jesus, para que outras pessoas conheçam esse Jesus que todos tinham dúvida, quem era ele, né? Porque ele tinha poderes, né? Então as pessoas tinham, hoje as pessoas também têm curiosidade. Não pense você que não, elas têm curiosidade. Quem é Jesus? Será que Jesus salva mesmo? Será que é bom aceitar Jesus? Aí eu vou te dar um exemplo. Se você tem uma laranja, né, na mão, aí eu te pergunto, se você não descascar e começar a comer a laranja, vai dar para saber que a laranja é doce? Não, né? Então, saber se é bom aceitar Jesus e seguir a Cristo, você precisa experimentar. Então, aceite a Cristo, experimente a graça de Jesus na sua vida, tá bom? Assim como os discípulos tomaram uma posição imediata de aceitar a Cristo, largar tudo e seguir a Jesus, você pode fazer isso hoje, tá bom? Então, vamos orar nesse instante, agradecendo pela leitura da palavra que o Senhor nos deu no dia de hoje. Marcos 6, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo teu perdão, a morte de cruz. Obrigado pelo teu ensinamento na Bíblia, onde nós podemos ver, Senhor, tudo que tu passaste, né? O descrédito, os sofrimentos, os preconceitos. Nós, como teus seguidores, não poderíamos não passar por isso. Te agradecemos porque a tua palavra diz que se a gente passa por isso, é sinal que nós estamos realmente te buscando. E é um sinal, Senhor, de que realmente nós estamos nos caminhos certos. Quando as pessoas não aceitam, não querem fazer a tua vontade, Senhor, esse serviço é teu, Senhor, de justiça e de fazer com que eles entendam. A minha oração hoje, Senhor, é que tu dê força a todo líder, assim como tu deste a João e a todos os outros discípulos, Senhor. É ousadia no falar, no pregar, no expulsar demônios, que possamos, Senhor, hoje fazermos os mesmos prodígios de antes e que possamos, Senhor, continuar até que tu venhas nos salvar, nos buscar para nos levar para ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, perdoa os nossos pecados. Abençoa essa manhã e muito obrigado pela leitura da tua palavra e obrigado porque ela existe e obrigado porque eu posso ler. Em nome de Jesus, que te oro e te agradeço. Amém. Um beijo e até amanhã, se der tempo. Nosso retiro tá aí. Talvez não dê tempo mais de eu fazer vídeo só na outra semana. Então, um beijo e até o próximo vídeo, tá bom? Lá no YouTube, esse vídeo de madrugada vai entrar. YouTube Ranildes Barros. Procure lá que tá cheio de leitura da palavra e explicação através de Deus, através da minha pessoa. Um beijo e até a próxima. Tchau.